O país vive sob um regime de ausência total de liberdades. Mas a ditadura comunista mais fechada do mundo passa por transformações. Muito lentamente começa a se abrir. Mas é difícil prever qual será o desfecho desse processo. E é o que você vai ver hoje na terceira reportagem da série sobre a Coreia do Norte. À primeira vista, Pyongyang é uma cidade como outra qualquer, só que nos anos 50. Casais passeiam pelas ruas com seus filhos, as mulheres com roupas comportadas, saias abaixo do joelho, blusas fechadas ou com o vestido tradicional, usado em dias de festa. E é festa em Pyongyang. Visitamos o país durante a comemoração dos 60 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia, época em que a cidade fica cheia de turistas. Acredite, ela parece ainda mais vazia em dias normais. Carros quase não há. No regime comunista não há propriedade privada. Só os altos funcionários do governo usam carros, cedidos pelo partido. O trabalhador usa o transporte coletivo, ônibus ou o metrô. As estações são impressionantes. Você entra numa e vai descendo, descendo. A escada rolante parece não ter fim. São apenas 2 linhas que quase nunca ficam cheias. Tem-se a impressão de que, mais do que alternativa de transporte, o metrô é um abrigo antiaéreo. O medo de um ataque americano é constante por aqui. Pyongyang é uma cidade bonita, embora um tanto vazia. Organizada, embora um tanto triste. Pyongyang é o cartão de visitas de um comunismo que se imagina perfeito. Uma cidade cenário. Pyongyang ficou em ruínas depois da Guerra da Coreia e foi reconstruída a partir de 1953, segundo o modelo urbano soviético. Hoje, a cidade é o mais bem acabado exemplo do stalinismo arquitetônico. Avenidas largas, conjuntos residenciais em blocos austeros, dezenas de monumentos que lembram a Revolução Socialista e praças monumentais. Aqui vivem 3 milhões de pessoas divididas em 25 bairros. E para que todos tenham onde morar, novos edifícios são erguidos o tempo todo pelo governo, que cede os apartamentos aos cidadãos. Os critérios são pouco claros. Quem ganha as melhores moradias? As famílias maiores? Ou aqueles cidadãos considerados heróis, grandes patriotas, os merecedores? E o que define um merecedor? O governo sempre sabe decidir, me dizem os guias. Rian Kong-ju é uma cidadã exemplar. Recebeu várias medalhas pelo trabalho no Museu da História da Revolução e não é difícil adivinhar por que a deixaram falar conosco. Rian Kong-ju é só elogios ao governo. Mas apenas por sua aparência se adivinha que viver na Coreia do Norte não é fácil. E é fora da capital, a cidade escolhida como símbolo de competência administrativa, que começa a vida real. A rotina dos camponeses é tirar do solo o máximo que puderem, com as mínimas condições que possuem e brigando contra a geologia. A terra exausta produz cada vez menos. Apesar de precisar tremendamente de comida para alimentar 20 milhões de habitantes, a Coreia do Norte não é um país de terras férteis. Apenas em 20% do seu território se pode plantar. O resto é feito de montanhas rochosas. Agora é época de colheita de arroz, atividade que os camponeses realizam com as próprias mãos. Não vimos nenhuma única máquina agrícola, nenhum trator, nenhuma colheitadeira ou caminhão para transporte de grãos. O exército ajuda no trabalho. Na Coreia do Norte, o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. As fazendas são coletivas. O governo recolhe a produção e distribui uma ração de 300 gramas por dia para cada cidadão, metade do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Por causa das constantes crises de fome no país, o partido passou a fazer vista grossa no comércio paralelo de alimentos. Mesmo em Pyongyang, alguns quiosques privados vendem comida sem enfrentar a repressão oficial. Em outros setores, também já se percebe certa tolerância com temas antes considerados tabus. Em várias partes do país, já se pode pagar e receber usando moeda estrangeira. Conseguimos pagar ligações telefônicas até com dólares, embora as atendentes, talvez por falta de hábito, errem constantemente nas contas, sempre para nosso prejuízo, claro.
Mas o fato é que essa ligeira abertura está sendo vista pela comunidade internacional como um sinal de que a Coreia do Norte não se sustenta isolada em si mesma por muito mais tempo. As cada vez mais constantes ameaças nucleares que o governo coreano manda ao mundo podem significar um momento limite, chantagear para conseguir ajuda. O problema é como fazer a transição. Permitir investimentos significa permitir informação. E o que move o povo coreano é justamente o conformismo da ignorância. Mas é óbvio que estão cansados. As privações, a fome, cobram seu preço. Exaustos, foram treinados a resistir. E farão isso enquanto puderem.